Alô, Lucas Varela, nosso diretor-geral. Varela no ar no YouTube, acesse Jonas Varela e clique pesquisar. Está começando o programa do Varela e os nossos diretores gerais, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E ao nosso público agradecemos pela audiência, um abraço cordial. E hoje, Varela no ar, o programa do Varela, 18 de julho de 2011, segunda-feira. Aniversário da nossa diretora Mona Lisa Varela. Que Deus parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida, tudo de maravilhoso. Que Deus a abençoe sempre, seus sonhos se realizem, todos os seus ideais se concretizem, tudo de maravilhoso na sua vida. E que Deus dê a você, nosso diretor-geral Mona Lisa Varela, uma vida longa, com todas as felicidades do mundo. E no programa de hoje nós faremos, eu molhei aqui, não sei como, não sei que essa água aqui, olhando é tudo. The Life of Jesus, no original em inglês, A Vida de Jesus, capítulo 16, no Getsemane, o segredo da vitória. A vida do Salvador na terra foi uma vida entretecida de orações. Noites inteiras foram por ele dedicadas à prece. Era deste modo que obtinha a sabedoria e a força necessárias para guiar-se e sustentar-se na sua obra e preservar-se das ciladas do diabo. Depois de haver comido a Páscoa com os seus discípulos, Jesus saiu com eles no jardim de Getsemane, onde costumava ir muitas vezes para orar. De caminho, o mestre ia praticando com os seus discípulos e reiterando-lhes os seus ensinos. Ao se avizinharem, porém, do jardim, Jesus tornou-se taciturno. Durante toda a vida, Jesus entretivera comunhão íntima com o Pai. O Espírito de Deus, deixa eu abrir aqui, tinha sido seu constante guia e confortador. Por todas as obras que havia feito, ele sempre glorificava a Deus, dizendo: de mim mesmo nada posso fazer, nada podemos fazer de nós mesmos. É só confiando em Jesus que podemos vencer e fazer a sua vontade na terra. Devemos depositar em Jesus aquela mesma confiança simples e infantil que teve para com o Pai. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A noite tétrica da agonia começou para Jesus quando se aproximavam do Jardim das Oliveiras. Parecia como se a presença de Deus, que até ali havia sido seu árimo, ali havia sido o seu arrimo, não tem um acento no ar, um acento agudo no ar, não é arrimo. Vamos repetir. A noite tétrica da agonia começou para Jesus quando se aproximavam do Jardim das Oliveiras. Parecia como se a presença de Deus, que até ali havia sido seu arrimo, o houvesse abandonado. Começava a experimentar, então, o que significava ser separado do Pai. Cristo havia resolvido tomar sobre si os pecados do mundo, e ao serem agora impostos sobre ele, isto parecia mais do que podia suportar. Era tão enorme a culpa do pecado que foi tentado a recear
que atrairia sobre si o desagrado de Deus. Começando a sentir deste modo a aversão do pai ao pecado, estas palavras lhe escaparam. A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Nesta sua aflição procurou a simpatia e consolação de seus discípulos. Próximo à entrada do jardim, Jesus deixou os demais discípulos tomando consigo somente a Pedro, João e Tiago, com os quais penetrou no horto. Estes eram seus discípulos mais fervorosos e nos quais maior confiança podia depositar, não querendo, porém, que nem estes mesmos fossem testemunhas oculares dos sofrimentos que lhe iam ser infligidos. Disse-lhes: demorai-vos aqui e vigiai comigo. Adiantou-se então alguns passos e caiu sobre o rosto. Sentia que os pecados o iam separando do Pai. Tão imenso, tão escuro e tão profundo lhe parecia o abismo que bocejava entre ele e o Pai, que temia as consequências. Cristo não padecia por seus próprios pecados, e sim pelos pecados do mundo. Experimentava assim contra si aquela indignação do Pai Celestial contra o pecado, que o pecador deverá experimentar no dia da compensação final. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao frio solo, e dos seus lábios trêmulos se desprendeu o acerbo grito. Pai meu, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Durante uma hora, Jesus suportou sozinho aquela terrível angústia. Depois, levantando-se, foi ter com seus discípulos, desejoso de partilhar a sua simpatia. Estes, entretanto, nem sequer dele cogitavam, porquanto estavam dormindo. Ao ouvirem sua voz, despertaram do sono, mas dificilmente o reconheceram, tanto a agonia lhe havia desfigurado o semblante. Disse Jesus a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Momentos antes, Simão Pedro havia solenemente protestado acompanhar o seu Senhor à prisão e até à morte. Contudo, chegada que foi a hora da agonia e da provação, acabou por entregar-se tranquilamente ao sono. João, o discípulo amado, que muitas vezes estivera reclinado ao colo de Jesus, também estava vencido de um torpor sonolento. A afeição que tinha ao seu mestre certamente devia conservá-lo desperto. O Salvador passava noites inteiras orando pelos seus discípulos, para que a fé lhes não faltasse na hora da provação. Entretanto, agora não eram capazes de vigiar sequer uma hora com ele. Se Jesus houvesse neste momento reiterado a pergunta feita a João e a Tiago,
Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, ou ser batizados no batismo em que eu estou para ser batizado? Não teriam podido responder: podemos. O coração de Jesus transbordava de compaixão e simpatia pela fraqueza de seus discípulos. Temia que não pudessem suportar a prova que seus sofrimentos e morte haviam de infligir-lhes, pelo que não ousava censurar-lhes a fraqueza. Pensou nas provações que lhes estavam reservadas e, dirigindo-se a eles, disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Bondosamente excusou-lhes a falta para com ele cometida, dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que exemplo de ternura e de piedoso amor o nosso Salvador nos deu com isto. De novo o Filho de Deus é dominado de indizível agonia. Extenuado e titubeante, volta ao sítio de suas lutas e põe-se a orar como antes. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Durante a oração e agonia, durante a oração a agonia sobe de ponto, e do rosto lhe transudam rubras gotas de sangue. Torna aos seus discípulos sequioso de sua simpatia, e ainda uma vez os encontra dormindo. Sua presença os desperta. Atônitos o encaram, pois que seu rosto está manchado de sangue. Não lhes é dado compreender a angústia estampada naquelas maceradas feições. Pela terceira vez Jesus busca o campo de suas lutas. Trevas profundas lhe invadem a alma. Sente-se privado da presença do Pai e teme que, sem ela, sua natureza humana não logre resistir à prova. Cozido ao chão, reitera a sua súplica. Os anjos manifestam ímpetos de vir em seu socorro, que porém não lhes é permitido. O Filho de Deus tem de emborcar a taça de amarguras, ou o mundo estará perdido para sempre. Jesus contempla a fraqueza do homem e considera o poder do pecado. O espetáculo de um mundo condenado acode vivamente a sua alma. Tanto basta para que Jesus tome uma resolução definitiva. Está disposto a salvar o homem, custe o que custar, e resolutamente exclama: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A oração do Salvador respira plena resignação. Extenuado, cai por terra, mas um anjo luminoso parte das alturas e vem confortá-lo. Erguendo a fronte do divino sofredor, aponta para o céu e representa-lhe a vitória que alcançou sobre Satanás. O resultado dessa vitória seria que milhões de vencedores haveriam de dar entrada por ele no reino celestial. O rosto ensanguentado do divino Salvador reflete agora a doce paz do céu. Novamente procura os seus discípulos e os encontra ainda dormindo. Se houvessem conservado espertos,
velando com o Salvador em oração, teriam recebido o auxílio necessário para estar em pé na prova que os aguardava. Mas como tivessem negligenciado a sua oportunidade, esse auxílio viria a faltar-lhes na hora fatal. Encarando-os tristemente, Jesus disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Estando ainda falando, ouviu o tropel da turba que o buscava, e voltando para os discípulos, disse: levantai-vos, vamos, eis aí se vem chegando o que me há de entregar. E recomendamos aos nossos queridos ouvintes São João capítulo 5, versículo 30, São João capítulo 15, versículo 5, São Mateus capítulo 26, versículo 38, São Marcos capítulo 14, versículo 37, São Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39, São Mateus capítulo 26, versículo 41, São Mateus capítulo 26, versículo 42, São Mateus capítulo 26, versículo 45 e 46. Concluímos aqui a leitura do 16º capítulo de The Life of Jesus, no original em inglês, A Vida de Jesus. Voltaremos no nosso próximo programa com a Traição e Prisão de Jesus, Sublime Tolerância do Amor, capítulo 17. Tudo de bom, fique com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor. Até lá.